Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a Senhora Virgem Maria nos acompanhe neste momento, para que tudo o que vamos viver e ouvir seja para nós fonte de salvação e proximidade com o teu Filho Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido jovem que está assistindo a essa pregação, muito prazer. Meu nome é Ana Carolina, sou Ana Carolina Kopic Rocha, mas Ana Carolina, ou como alguns conhecem, Carol. Sou membro consagrado da comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém, tá aqui, coloquei mamãe do lado, aqui que a sede fica aqui no Bonfim, Correias, em Petrópolis, A gente tem também uma casa de formação, uma casa de missão que está em Suruí. Eu sou consagrada aqui da comunidade, já vão fazer 9 anos, no final desse ano. Sou consagrada celibatária, de vivência comunitária aqui na casa, tenho 5 anos. E foi me pedido que pudesse, então, fazer uma formação, uma pregação com o tema Maria, a Mãe das Dores. E aí vocês imaginam, para um membro dessa comunidade falar de Maria, Mãe das Dores, ao mesmo tempo que a gente tem aquela extrema timidez e fica sem graça, fala, meu Deus, o que eu vou falar de uma mulher dessa? É um prazer enorme poder falar daquilo que é praticamente a expressão do nosso carisma, que é estar com Maria aos pés da cruz. Então, é estar com a Mãe das Dores. Então, é fantástico, e eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, mas principalmente que vocês consigam rezar e consigam aumentar a devoção a Nossa Senhora, seja nesse caso a Nossa Senhora das Dores, a Mater Dolorosa, seja alguma outra denominação, expressão da Virgem Maria que você tenha um pouco mais de afinidade. Mas enfim, hoje estamos aqui então para falar sobre isso, sobre Maria, a Mãe das Dores, tá bem? Então a gente vai fazer também um caminho bem bíblico assim, porque a Nossa Senhora ela está em todos os livros da Bíblia, praticamente, em todas as passagens, ela é citada muitas vezes. Eu separei algumas, já que é algo mais formativo, para a gente poder estar bem embasado também na palavra. Eu separei algumas e você vai acompanhando aí comigo, Pega também a sua Bíblia, pega seu caderno, seu papel para anotação ou no celular, enfim, que vai ser bastante interessante, tá? Assim eu espero. Para começar a falar de Maria como Mãe das Dores, primeiro a gente precisa entender da onde ela é mãe, quem é Maria, por que ela é das dores, Acho que a gente pode ir destrinchando isso tudo. A primeira passagem que a gente vai pegar é a passagem de Isaías 7, 14. Eu te convido, abre aí a tua palavra, pega aí a tua palavra, a gente vai para Isaías 7, 14. É bem breve, é um versículo só, mas é o versículo que nos interessa. E ele diz assim para nós, procura aí. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Isaías, ele era um profeta, Ele é um profeta, se a gente for estudar e a Bíblia, ele está dentro dos livros proféticos, junto ali com Jeremias, junto ali com outros profetas. E Isaías enfim, a gente conhece várias passagens de Isaías, Isaías 43, que fala do amor de Deus e tantas outras. Mas Isaías, no começo da sua carta, ele vem trazer essa palavra diante de uma pessoa que não queria pedir a Deus provas de sua existência. Ele não queria, ele se recusou, e aí Isaías vira para ele e fala, olha, o Senhor mesmo te dará um sinal.
eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse filho será chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. A partir desse momento, todo o povo de Israel que esperava uma redenção, ele que esperava a remissão, né, esperava o grande tempo que era anunciado por vários outros profetas, nos Salmos tem vários anúncios do Messias. Aqui, Isaías ele introduz então a realidade de como viria o Deus conosco. Ele viria através da concepção de uma virgem. E isso é muito importante para todo o povo de Israel, porque todas as vezes que Deus ia mandar alguém, né, que fosse uma pessoa enviada por ele para ajudar o povo, ele fazia através de algum nascimento miraculoso, ou seja, de milagres, né, de alguma realidade que é impossível. Então todos aqueles que eram eleitos, né, seja no Antigo, até no Novo Testamento, a gente tem esses exemplos. Então a gente tem lá Sara, né, que ficou grávida. Sara era estéril, mas ficou grávida pela visita. E aí deu a luz, né, deu a luz ali a Isaac, que é o filho da promessa. A gente tem, enfim, várias mulheres, né, que foram engravidando. A gente tem a própria Ana, né, também. No Novo Testamento a gente tem Isabel, né, que também era estéril e que engravidou de João Batista. Então a gente tem diversos exemplos de mulheres que não podiam ter filhos e que tiveram filhos. E isso para o povo de Israel é muito grande, era um sinal de Deus. Só que o Messias não seria qualquer profeta, o Messias não seria qualquer um. Ele é aquele que é enviado por Deus, porque é o próprio Deus. Então não bastava que ele nascesse de uma mulher estéril, porque a estéril ela tinha o marido, a estéril ela podia conceber, mas por alguma situação era impossível de conceber. Mas para que o Salvador viesse, Deus quis fazer algo ainda mais absurdo. Era preciso que uma virgem que nunca tinha tido relações concebesse, para mostrar tamanha graça de Deus. Então esse é o primeiro ponto, né, que a gente começa a entender, porque Maria é mãe, mas ela é virgem, né? Então a gente precisa entender que ela é promessa, ela é filha da promessa. Maria também faz parte do povo de Israel, né? E aí agora a gente vai para um segundo momento de Isaías. Segue um pouquinho aí adiante em Isaías 53, tá? Capítulo 52 e capítulo 53, não é versículo mesmo não, tá? Não vou nem começar pelo 52 não, depois se vocês quiserem ler é bastante interessante, a partir do versículo 13, vocês vão entender o porquê, mas a gente vai principalmente para o capítulo 53, que a gente chama aqui do quarto cântico do servo sofredor. A gente lê essa aqui e outras passagens de Isaías, são 4 cânticos, do servo sofredor, aquele que seria enviado por Deus para sofrer, enviado por Deus para viver um tempo de muita dificuldade. Então, a gente vai pegando aqui todos os versículos do servo sofredor, que eu também não vou ler, porque senão a gente vai demorar muita coisa nessa formação, e ele vai dizendo várias coisas que o servo sofredor sofreria, óbvio, né? E aí ele diz, quem poderia acreditar nisso que ouvimos? Eu tô com a versão da Ave Maria, tá? Para facilitar, se você tá usando outra versão também, desde que seja católica, não tem problema. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. E aí versículo 4, ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos, foi castigado pelos nossos crimes. Aí fala, o castigo que nos salva pesou sobre eles, fomos curados graças às suas chagas. Carol, por que você está falando do servo sofredor se a pregação é sobre Maria? Porque Maria só é mãe das dores por causa do seu filho sofredor. Maria ela é uma discípula, ela é uma criatura, ela é uma filha de Deus como qualquer um de nós, eu, você, né? Só que o que a tornou tão especial não foi exatamente a vida dela, foi a vida de Jesus, foi a vida dele, né? Que a tornou a mulher das dores. Até ter Jesus, ela não era a mulher das dores, ela não era a mãe das dores, entende? Faz toda a diferença diante de Jesus.
E aí, por que a gente está lendo então essa passagem? Porque a Virgem Maria, ela foi criada também dentro do judaísmo, né? Quando você pega ali o Magnífica, que ela entoa na casa de Isabel, o Magnífica, ele é um cântico que ele é cheio de versículos de outras passagens do Antigo Testamento. A Virgem Maria, ela conhecia a palavra, né? Ela estudava a palavra, ela era ensinada na palavra. Como todas as mulheres de Israel, ela já sabia que o Messias viria por uma virgem. Já sabia que seria uma mulher a dar à luz, entende? Então ela já conhecia isso. Ela não conhecia o restante da história, mas ela já sabia. Só que a Virgem Maria, ela também já conhecia os Salmos, ela já conhecia o profeta Isaías, então ela também já sabia que a Virgem conceberia e ela também sabia que aquele que a Virgem concebesse seria o servo das dores, que ele sofreria terrivelmente pela salvação do povo de Israel. Isso já estava na consciência da Virgem Maria quando Gabriel veio anunciar. Ela não sabia que era ela, mas ela sabia o que aconteceria ao servo, o que aconteceria ao sofredor, aquele que Deus enviasse para sofrer no lugar do povo. Então isso é bastante importante. E aí, porque a Virgem Maria, aos pouquinhos, acaba que ela vai descobrindo a paixão. Ela já sabia pelos profetas o que iria acontecer, ela não sabia que era naquele tempo com ela, mas ela já sabia. E quando o anjo vem anunciar que ela seria a mãe do Salvador, naquele momento ela não entende simplesmente que ela está concebendo um menino, filho de Deus, ela não sabe os planos, mas ela se lembra da profecia que uma virgem conceberia e ela se lembra da profecia de que ele seria um servo sofredor. E olha, tem muita palavra de Deus no Antigo Testamento remetendo à paixão de Jesus. Então Nossa Senhora percebeu isso. E aí agora a gente vai para uma outra passagem, que talvez seja aí que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, que é a passagem de Lucas 2, 34. Pega aí, por favor, Lucas 2, 34, Evangelho de São Lucas. A gente está no contexto que São José e Nossa Senhora vão levar Jesus pequenininho para apresentá-lo ao templo. Era uma lei de Moisés, né? Isso que todo homem, todo varão, né? Que eles chamavam na época, mas todo filho primogênito que nascesse homem, ele precisava ser ofertado ao Senhor. Então, depois da circuncisão de Jesus, eles vão até o templo fazer a apresentação de Jesus. É o que a gente contempla no segundo mistério doloroso. Segundo mistério, né? Gozoso, desculpa. No quarto mistério gozoso, né? A apresentação do menino Jesus no templo. É esse momento onde eles vão apresentar o menino Jesus a Simeão. E olha que interessante, Simeão estava no templo, né? Se você pega aí a nossa passagem, volta um pouquinho, né? Desde o versículo 21, depois você lê, que você vai entender o contexto, tá? Mas a gente vai pegar do versículo 33, tá? São José, Simeão, a profetisa Ana, que vai entrar ali também depois um pouquinho, e nesse momento a gente está com Simeão, que era um ancião do templo. E aí, lá no versículo 33 diz assim: seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam, porque um pouquinho acima, Simeão acaba de dizer que o menininho que estava ali era a salvação, né? Que ele contemplava agora a salvação, porque estava contemplando o menino Jesus. E aí, no versículo 33, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino será destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Já imagina aqui, Nossa Senhora e São José escutando Simeão falar isso. Olha, esse menino, ele está destinado a ser causa de separação. Depois ele vai falar, né? Os pais, depois Jesus vai falar, né? Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra entre as famílias, né? O pai fica contra os filhos, o filho contra os pais, porque Jesus ele veio trazer a verdade, e a verdade é como uma espada que divide, né? Aqueles que querem a verdade e aqueles que não querem. E aí Simeão fala o versículo que a gente quer, né? Que é: uma espada transpassará a tua alma.
Esse é o versículo, né? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amados, olha que coisa mais interessante, né? Simeão, ele anuncia que aquele ali é o Salvador. Simeão anuncia para Nossa Senhora e para São José que ele seria causa de contradição para o povo de Israel, e de fato foi, né? E depois ele anuncia uma terceira profecia ainda para a Virgem Maria que fala, né? E uma espada transpassará a tua alma. Esse momento, esse versículo, ele é muito importante para a gente entender Maria, Mãe das Dores, né? Porque desde aqui, desde esse momento, Nossa Senhora meio que ela já tinha aquela suspeita, mas desde esse momento a Virgem Maria começa a entender, né? Que ela, enquanto mãe, teria o coração transpassado de dor. Transpassado de dor, né? E a gente tem um autor chamado Jean Galou, que ele escreveu esse livro aqui, né? Grácia Plena, que é cheia de graça, da editora Quadrante. Para aqueles que quiserem procurar, vale muito, muito, muito a pena ler esse livro, né? Ele é simples, mas muito bom, a leitura é fácil. Então, o que ele diz, né? Que nesse momento, onde quando Simeão fala para a Virgem Maria da espada que atravessaria o seu coração, né? A gente tem até aqui também, né? A espada, que é símbolo do coração da Virgem Maria, né? Ele diz isso, quando essa espada entrou no coração da Virgem Maria pela profecia, ela que já conhecia todas as profecias do Antigo Testamento, nesse momento Maria já começa a contemplar a paixão de Jesus, né? Jean Galou, ele fala isso, né? Ele fala que essa espada ela foi anunciada e desde então ela já foi vivida pela Virgem Maria. Desde aquele momento Nossa Senhora já começou a receber as dores do que seria a paixão lá na frente, mas ela já começa a receber nesse momento. Nossa Senhora não foi mãe das dores só na paixão, ela começou a ser mãe das dores aqui, na verdade a partir do momento que Jesus nasceu, né? Mas aqui ela já começa a ser mãe das dores, né? Diz, né, que aqui nesse momento já inicia a preparação da Virgem Maria para o Calvário. Olha que bonito, né? Então, geralmente, se a gente for olhar nas passagens, na Bíblia, né? Até no Novo Testamento a gente tem exemplo, por exemplo, de São Pedro. Deus, ele nunca fala para alguém das desgraças e sofrimentos que aquela pessoa vai passar na vida. Ele não fala, né? Então a gente pega aí os exemplos, né? Pega Jeremias. Você pega ali no começo de Jeremias, que Deus vai e fala, Jeremias, você foi escolhido, né? Vai e fala. Aí Jeremias fala, não, mas eu sou só uma criança. E ele fala, não, vai que eu vou estar contigo, né? Vai passar um monte de coisa, Jeremias, mas Deus não anunciou para ele todo o sofrimento. A gente pega São Pedro, Deus ele não anuncia para ele, Jesus não anuncia para ele todo o sofrimento que ele vai passar, que ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo, que ele vai ser perseguido. Deus ele não fala. Ele vai falando isso aos poucos, não no início do chamado. Ele fala que vai ser pescador de homens, só isso, porque senão ele sabe que a gente desistiria, né? Só que com Maria foi diferente. No início da missão de Maria, logo nessa apresentação, Simeão já fala para ela, né, por Deus mesmo, movido pelo Espírito Santo, que ela receberia uma espada de dor, né? E por quê, né? Porque para Maria é revelado o sofrimento, porque era preciso preparar o coração dessa discípula, dessa mulher que já seguia Deus. Era preciso preparar o coração dela para a grande missão redentora, porque aquilo que ela viveu não era uma coisa rápida, básica, um sofrimento ou de uma perseguição. Ela viveu a morte, mas ela viveu a morte no coração, ela viveu a morte na alma. A gente até vai falar disso depois, né? O martírio que a Virgem Maria viveu na alma. Então ela precisava ser preparada para o Calvário, ela precisava ser preparada para ser de fato a mãe das dores. Então durante toda a sua vida era preciso que Maria soubesse de que ela sofreria por causa do filho que também sofreria. Por isso aí começa a história da nossa mãe das dores, né? Desde a Anunciação, mas principalmente aqui, é o ponto-chave onde começa a vida daquela que seria a mãe das dores, da Virgem Maria mesmo, né? Uma espada, então, que foi anunciada por Simeão e no momento que foi anunciada, começou a ser vivida. E aí,
Dali para frente, todos os anos, né? A intimidade de Nazaré, a fuga para o Egito, todos os momentos da Virgem Maria, eles sempre seriam acompanhados por esse sentimento e pressentimento e sentimento daquilo que esperaria. Né? O coração ele já foi sendo preparado. Imagina que você recebe a notícia de, não sei, de que a tua mãe está com câncer ou seu filho está com câncer, né? Você sabe que um momento ele vai morrer. Talvez não daquele câncer, mas existe uma chance. E aí você vai vivendo que a partir daquela notícia, você vai vivendo aquilo com dor. Vai olhar para aquela pessoa e vai se lembrar, meu Deus, daqui a pouco essa pessoa não vai estar aqui. Eu tenho que aproveitar tudo porque essa pessoa pode ir a qualquer momento. Essa aflição já estava no coração da Mãe das Dores. Ela confiava em Deus, só que ela sabia que a promessa de Deus era essa, de que o Filho morreria pela humanidade e de que ela receberia a espada de dor. Então, Maria foi vivendo toda a intimidade de Nazaré, o menino Jesus correndo para um lado para o outro, tudo acontecendo. Ninguém disse para Nossa Senhora quando ia acontecer, só disse que ia acontecer. Então, todos os momentos da vida de Maria, ela vive nessa angustiosa expectativa de que em algum momento aquele filho sofreria pela humanidade, aquele filho morreria pela humanidade. E isso vai trazendo ao coração de Nossa Senhora as lágrimas, as angústias, não só no momento da cruz, mas toda a sua vida com Jesus, né? Maria está lá quando Jesus lê a profecia de Isaías 61 no templo, né? Quando ele é jovem, ele fala, eu vim para anunciar os cegos, para curar. Ela estava lá e ela percebe o caminho do Messias se fazendo. Quando encontram o menino Jesus no templo aos 12 anos, ele está anunciando e ela lembra, né? Quem é esse menino? Esse menino é um que daqui a pouco, a qualquer momento, vai ser perseguido e morto. Então a Maria vive toda a sua vida assim, né? Tanto que nós temos, também não vou me deter nisso, né? Seria motivo para diversas outras formações, as 7 dores de Nossa Senhora, né? Que muitas vezes o coração de Maria é representado por um coração com 7 espadas, né? Que são as 7 dores da alma da Virgem Maria, né? Onde nós temos ali a dor, né, da própria profecia de Simeão, né, a primeira dor. Depois a gente tem a fuga do Egito, a perda de Jesus no templo, que ela já se lembra disso, né? Imagina, gente, Virgem Maria indo ao templo procurar o menino Jesus que ela tinha perdido, mas ela já sabia que ele morreria. Então, imagina toda a angústia de ela saber que talvez o menino Jesus já tivesse morto, porque ela já conhecia a profecia e ela não estava lá. Imagina, mas depois ela acha, né? Graças a Deus. Mas ali já é mais uma dor. Depois todas as dores do caminho, né? Encontrar Jesus no caminho de dor. Ver Jesus sendo maltratado, flagelado. Ver Jesus crucificado e morto. E depois a solidão, né? A solidão de Maria sem o filho, enquanto ele ainda não tinha ressuscitado. Então, realmente, são muitas dores que essa mulher foi vivendo ao longo do tempo. Tem as 7, mas Maria foi vivendo desde Simeão até a paixão. Ela foi vivendo todos os dias em dor, a mãe das dores, né? E aí, até bastante interessante, Santo Afonso Maria de Ligório, ele escreveu um livro não é muito grande, tem 500 páginas, mas chama Glórias de Maria, tá? É um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, é muito bom, muito. Todo mundo que puder leia, né? Ele tem, 477 páginas. E ele fala só sobre Nossa Senhora, ele destrincha cada dor, mas é muito bonito. Tem um trecho aqui que ele fala na página 357 que eu queria compartilhar com vocês, né? Ele diz assim, vemos por aí que Maria não só foi verdadeiramente mártir, mas que seu martírio excedeu a todos os outros por sua duração. Pois que foi a sua vida, senão um longo e lento martírio? Olha que bonito Santo Afonso falando, né? Que foi a vida de Maria, senão um longo e lento martírio. O martírio, ele não exige que a pessoa de fato derrame o sangue. Exige que a pessoa entregue a vida à morte, mesmo que ela não morra.
A Virgem Maria entregou a vida dela toda a Deus, inclusive na morte. Se ela morresse ali no lugar do filho dela, para ela estava ótimo. Era o que ela desejava, morrer por Deus. Então, por isso ela é chamada de mártir dos mártires. Porque, como diz aqui, né, que martírio excedeu a todos os outros por sua duração. O martírio da Virgem Maria não foi um instante, como de muitos mártires né, doloroso, sofrem muito, mas é um instante. A Virgem Maria sofreu martírio a vida inteira. E é até bonito também, né, que a gente não precisa abrir, depois você pode ver, lá em Lamentações, capítulo 1, versículo 12. Lamentações é um livro da Bíblia também, capítulo 1, versículo 12. Existe uma passagem que a liturgia ela atribui muito à igreja atribui muito a Nossa Senhora, principalmente das dores, que nessa passagem diz assim, né? Eu vou até abrir aqui para vocês, se vocês quiserem pode abrir também, mas eu vou abrir aqui porque vale a pena a gente ler. Então, Lamentações 1, 12, que diz assim: Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai, se existe dor igual à dor que me atormenta, a mim que o Senhor feriu. Então, olha que belo isso, né? É uma exclamação, uma lamentação da Virgem Maria, né? Até tem bastante música, né, com essa passagem. Olhem todos vocês que passam pelo caminho, vede-se a dor como a minha dor. Não existiu dor nenhuma da Virgem Maria. Ela foi mártir dos mártires porque ela sofreu o martírio durante um longo período. Toda a vida de Jesus, né? Todos os 33 anos de Jesus, ela sofreu, na morte sofreu, após a morte ela sofreu. Então, realmente, a Virgem Maria é a maior dos mártires, né? E agora, para irmos completando a nossa formação, nós vamos até, então, a passagem de Maria aos pés da cruz, né? Que é óbvio que não poderia faltar na Mãe das Dores, né? Então, eu te convido a abrir lá em João, capítulo 19, Evangelho de São João, capítulo 19. Abre lá comigo. E a gente vai ao versículo 25, tá? João 19, 25, tá bem? É uma passagem muito importante para nós, enquanto cristãos, né? O momento que a gente recebe a Virgem Maria, né? Como mãe, é lindíssimo. E aí tá assim aqui, João 19, 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, chegou o momento fatídico, né? Se a Virgem Maria começou a sofrer, nesse momento é o ápice do seu sofrimento, né? Onde a espada vai de fato encravar, girar, cutucar o coração dessa mãe querida, porque ela acompanha o sofrimento do seu filho, né? Durante toda a sua vida ela foi preparada para o Calvário, né? Como a gente dizia, Maria ela foi amadurecendo na fé. Parece interessante isso, mas Maria é um discípulo. Maria, ela iniciou ouvindo a palavra e depois, ao longo de sua vida, foi guardando no coração, sendo preparada pelo Senhor até o momento do sofrimento final. Então aqui, pouco a pouco, muito pouco a pouco, Maria foi se tornando a mãe do Cordeiro imolado. Pouco a pouco, né? E foi avançando nesse caminho de fé. Porque aqui a igreja nos diz que enquanto Jesus sofria todos os flagelos, sofria a morte no corpo, a Virgem Maria passava por tudo na alma. Por isso que Simeão dizia que a espada de dor transpassaria a sua alma. Então Nossa Senhora ela viveu toda a paixão, tudo que Jesus sofreu, tudo, só que no seu coração, na sua alma, né? Que mãe não choraria ao ver tão atroz suplício, né? Também diz também a palavra para nós, né? Também diz São José Maria Escrivá. Que mãe não choraria, né? Muitas mães
normais da terra, hoje em dia pelos seus filhos, né? O filho está com uma dor de barriga ou o filho está doente, a mãe fala, meu Deus, eu queria passar por isso no seu lugar. Imagina a Virgem Maria, né? Só que a Virgem Maria conhecia as profecias. Ela sabia que aquela entrega do Messias era necessária. Não adiantava ela tomar o lugar, Jesus ficar vivo e ela morrer. Não adiantava, porque era o preço pela nossa salvação. Tinha que morrer Deus. Então, o máximo que ela podia fazer era estar ali, de pé, não como quem se desespera ou é vítima de algo. Ah, meu Deus, meu filho, o que fizeram com meu filho? Não, ali Maria não era vítima de nada. Maria ofertava a vida do filho e ofertava a sua maternidade, a sua própria vida aos pés da cruz, pela redenção da humanidade, por todos os homens, por mim, por você, por todos nós. Maria ofertava aquilo, por isso é importante ela estar de pé. Ela não está caída lá, desesperada no colo de João, não. Ela está de pé, firme, como quem sofre, mas como quem entrega. Ela está oferecendo, ela está em oblação, ela está entregando aquele filho a Deus e está entregando também sua própria vida. Santo Afonso também nesse livro, é interessante, ele cita, né? Maria de fato, dizem que ela está aos pés da cruz, mas na verdade Maria está pregada pelas dores que ela sofreu, ela está pregada junto com Jesus na cruz, né? Porque ela viveu as mesmas dores, o que ele viveu na carne, ela vivia no espírito, só que não morreu, né? Continuou com as dores. A dor de Jesus cessou na morte, a dor de Maria não, né? Ela permaneceu naquele martírio lento, se consumindo pouco a pouco, lentamente durante aquelas horas da paixão. Eu vou ler mais um trecho aqui de Santo Afonso, porque é perfeito também o que ele fala nesse livro, citando Arnoldo de Chartres, na página 361, que diz assim: por ocasião do grande sacrifício do Cordeiro Imaculado, que morria por nós na cruz, poderíamos ter visto 2 altares, um no Calvário, no corpo de Jesus, outro no coração de Maria. Enquanto que o Filho sacrificava seu corpo pela morte, Maria sacrificava sua alma pela compaixão. Então, amados, aqui nós temos a Mãe das Dores. Eis que eu vos apresento a Mãe das Dores, a Virgem Maria, né? Quanto ela não daria para trocar de lugar com Jesus, né? Por isso, vários papas deram esse nome à Virgem Maria de corredentora, né? Ela não é a redentora. Redentor é um só, Jesus. Mas Maria, ela é corredentora porque ela viveu toda a paixão. Ela redimiu a humanidade pelo seu sofrimento, pela oferta do seu sofrimento. E a Virgem Maria nos convida a isso, te convida a isso, a viver também com ela a corredenção das almas. São Paulo ele fala em uma das suas cartas que ele completa na carne dele. Olha que interessante, né? Então, por que Maria não poderia? Se São Paulo pode completar o que faltou a paixão, por que a Virgem Maria não completou, né? Se ela foi a preparada para isso, né? E ela nos convida a isso. Quando ela recebe João dos braços de Jesus, ela recebe toda a igreja, inclusive eu e você como filhos. Então ela oferece um filho à morte e a Deus para ganhar de Deus todos os outros filhos que são a igreja, que é a igreja, né? Como a mulher de Apocalipse, que em dores de parto, Apocalipse 12, né? Depois dá uma olhadinha lá, que dá a luz em dores de parto. É a Virgem Maria, né? Que sente as dores ao dar a luz à igreja. Sente as dores ao gerar os novos filhos de Deus. Ela gerou a cabeça, que era Cristo, e sente a dor em gerar os filhos que somos nós, os membros desse corpo místico, né? Então Maria também estava na cruz. Então, meu irmão, minha irmã, essa nossa mãe, a Virgem Maria, ela é Virgem Mãe das Dores, né? Ela viveu desde a Anunciação, entendeu com Simeão, viveu e foi preparada durante toda a vida o seu caminho para o Calvário e, em seguida, viveu o ápice da sua dor no momento em que Jesus
padeceu e ela padeceu junto com ele, por isso ela é a mãe das dores. E o que Virgem Maria nos ensina, né? Primeiro, a enfrentarmos o caminho de cruz. Sobe o teu calvário. Meu irmão, minha irmã, sobe o teu calvário, porque a tua vida precisa ser imolada com Cristo na cruz. Né? Não vivemos uma fé que é gostosinha. A gente vive uma fé como a da Virgem Maria, né? De subida ao calvário. Se até hoje a Virgem Maria foi para você um colo de mãe, agora ela precisa te ensinar a subir o teu calvário, né? A ser firme, fiel, coerente com os passos de fé que você disse que você deu, né? Ao aceitar Jesus, você diz que crê nele, então creia até a cruz, para que você possa no céu encontrar essa mãe. Né? Ela não é só a mãe das graças, ela não é só a mãe imaculada, ela não é a mãezinha do céu também, mas ela é a mãe das dores. Ela está com você nas tuas dores, não para acabar com as tuas dores, mas para te ensinar a viver como ela fez com Jesus e para sofrer com você. Ela sofre com você e comigo. Eu deixo aqui a indicação, né? Se vocês quiserem, além desses 2 livros, seria interessante escutar aquela música Virgem das Dores, que a Eliana gravou, que também é maravilhosa para compreender o que foi Nossa Senhora, a luta dela pelas nossas dores e pela nossa redenção como corredentora, e o convite a sermos com ela, a consolarmos o coração dela e sermos com ela corredentores, aceitando todas as espadas de dor que Deus nos envia. Amém? E para terminar mesmo, tem uma oração de Santo Afonso que é muito bonita e eu quero ler aqui um pedacinho para a gente encerrar, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Mãe dolorosa, Rainha dos mártires e das dores, chorastes tanto vosso Filho, morto por minha salvação. Mas de que me servirão vossas lágrimas, se eu me perder? Ó minha Senhora, se eu vos magoei, feri e enterneci meu coração, para castigar-me, se eu vos tenho servido, fazei então em recompensa disso. Considero uma vergonha me ver sem chagas, quando vós e Jesus estáis feridos por meu amor. Mater dolorosa de Jerusalém, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.